Nesse último mês, no mês de agosto, a gente tem estudado aqui nos domingos à tarde a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse tem sido uma série discernindo o corpo de Cristo. Me parece que Paulo, quando escreve essa carta, ele quer corrigir alguns percalços da igreja, porque ela, conquanto fosse uma igreja muito ativa, fosse uma igreja aparentemente muito viva, cheia de atividades, cheia de pessoas, com recursos financeiros, mas era uma igreja que estava com uma série de problemas estruturais. Então a gente falou aqui sobre um problema que eles tinham de imaturidade espiritual, e esse problema dava vazão através de muitas formas. Uma das formas era quando esses meninos na fé ficavam disputando a quem seguir, a quem ouvir. Um falava: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Assim, cada um ia dizendo, segundo a sua conveniência, o que dava-lhe mais prazer. Outro problema que a gente viu foi um problema da vocação. A igreja, quando não entende qual é a vocação pastoral e qual é a vocação, por exemplo, das lideranças, presbíteros, diáconos, quando não entende a vocação de um missionário, muitas vezes a igreja perde de aproveitar o benefício que Deus está dando para a igreja. E Paulo, de maneira muito clara, fala que certamente esses que são chamados para estarem na liderança da igreja terão algumas lutas, algumas perdas, certamente estarão como sendo colocados por Deus em último lugar, às vezes sem ter o que todo mundo tem, sem desfrutar o privilégio que todos desfrutam, e Deus assim o faz para que a igreja veja o exemplo, e assim não tenha pena, mas simplesmente se fortaleça e diga: eu posso servir também, e eu posso servir melhor, e eu posso servir um pouco mais. Outro problema que a gente viu semana passada é o problema de haver imoralidade dentro da igreja. Mas Paulo acrescenta a ideia de imoralidade em algumas coisas maiores. Maiores não, outras coisas também. Quais são essas? Ele fala, além da imoralidade, que seria fornicação e adultério, então ele fala dos beberrões, ele fala dos maledicentes, ele fala dos avarentos, pessoas que constantemente amam o dinheiro, vivem para o dinheiro. Ele fala dos idólatras. Ele inclui então que esse tipo de pessoa que está dentro da igreja e se diz irmão, que uma vez percebido que de fato ele continua amando o dinheiro, ou ele continua com o hábito da língua solta, falando mal, ele continua com problemas na bebida, ou ele continua com problemas de impureza, imoralidade, ou de idolatria, que esse tal deveria ser percebido, e a igreja, não apenas a liderança, mas a igreja nem deveria se sentar com essa pessoa, para que ela entendesse que ela de fato não é crente, e quem sabe ela se convertesse ao Senhor Jesus e tomasse parte de verdade no corpo. O problema que a gente quer ver hoje são problemas de relacionamentos interpessoais, e quero já entrar, antes mesmo da gente ler o texto, quero que você entenda que, conquanto possa haver várias facetas de problemas relacionais, o que Paulo está tratando aqui, especificamente, são problemas relacionais entre crentes e crentes, ou seja, irmãos em Cristo. Portanto, Paulo não está tratando sobre um relacionamento, um problema de relacionamento entre um crente e um descrente, e também não está tratando de problema de relacionamento entre um descrente e um descrente. Especificamente é sobre problemas de relacionamento entre crente e crente. Dito isso, vamos ler o texto. Por favor, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim então: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la,
submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. E para vergonha eu vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. E a pergunta é: por que não sofreis o dano ou a injustiça? Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o corpo, para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não! Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém e amém. Vamos orar de novo, irmãos. Mais uma vez, Senhor, nos curvamos, não por um rito, mas por uma necessidade. Senhor, como apresentar uma riqueza dessa, se não for por meio da Tua sabedoria, da Tua elucidação, da iluminação do Senhor? Por isso, ilumina-nos, traz à nossa mente essa verdade, traz ao nosso coração a beleza dessa verdade, traz a nós ânimo por meio da beleza da palavra, Senhor. Restaura-nos, fortalece-nos, ó Deus, isso eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Queria que você fosse comigo caminhando, fosse entendendo e percebendo. Veja o que Paulo começa dizendo assim: eu não estou conseguindo entender, vocês estão colocando diante de
juízos injustos às causas de vocês, quando vocês têm problemas com os irmãos. Eu preciso olhar para o texto aqui nos primeiros versículos e entender mais ou menos, ou mais precisamente, o que é que Paulo está falando. E me parece que a questão que Paulo começa é a tristeza dele em dizer assim: eu não estou acreditando que quando vocês têm problemas entre vocês que são crentes, esses problemas chegam até o tribunal secular. Vocês levam até o juiz lá fora. Vocês não conseguem resolver no meio de vocês. Eu não estou conseguindo entender. Então ele usa aqui no versículo 1, submeter a causa a juízo perante injustos. No versículo 4 ele diz, um tribunal daqueles que não tem nenhuma aceitação na igreja. Calvino, comentando isso, fala assim: Paulo não está descredenciando o ministério da justiça. Não está falando dos juízes. Não está falando contra haver juízes, advogados e todo esse processo legal que tem lá fora. O que Paulo está dizendo é que eu e você podemos e devemos ter uma apreciação maior por Cristo do que por nossa causa. Por mais que a nossa causa seja justa, por mais que o nosso problema seja grande, nós deveríamos ter uma apreciação maior por Jesus do que por nossa causa. Porque se a gente não está disposto a finalmente, por meio de Cristo, a tomar um novo rumo na nossa causa, e novo rumo pode ser perder a causa, pode ser sofrer a injustiça, pode ser sofrer o dano. Se não estamos disponíveis a isso, nós causamos vergonha ao nome de Cristo, quando, por causa dos nossos litígios e problemas com irmãos, nós levamos a um juízo de lá de fora, de pessoas que não têm Deus, que não têm o Espírito Santo, que olham para a igreja e falam assim: é igual a qualquer outra sociedade, é igual a qualquer outro grupo, é igual a qualquer clube, é igual a qualquer pessoa. E nós não somos iguais, se é que de fato Cristo nos salvou, porque Cristo nos fez uma nova criatura. Então nós não somos iguais. Nós fomos criados segundo Deus em Cristo Jesus. Nós fomos refeitos por meio da obra da cruz. E se isso não é verdade ao ponto da gente poder, por causa de Cristo, redescobrir as nossas virtudes e redescobrir os nossos posicionamentos, então nós começamos a envergonhá-lo lá fora. Paulo está dizendo então que esse tribunal humano, esse tribunal constituído por juízes e autoridades lá de fora, eles não deveriam ser a instância na qual nós resolvemos. A instância na qual nós resolvemos nossos litígios e problemas é diante de Deus. Então Paulo diz que as coisas que são para resolver aqui, ele fala no versículo 2, são coisas mínimas. Essa é a primeira expressão que ele usa. A segunda, no versículo 3, ele diz coisas desta vida. E a terceira ele fala negócios terrenos no versículo 4. Então está explicado do que se trata. Está explicado. São questões do tipo, o meu território, o meu terreno foi invadido por um irmão. Então eu estou brigando porque eu quero ter a legitimidade do meu terreno, mas um irmão meu em Cristo me roubou. Eu fiz um negócio, eu fiz um acordo com o meu irmão, a gente entrou no negócio e o meu irmão me lesou. São coisas terrenas. São coisas terrenas. São causas financeiras, causas monetárias, causas de bens materiais, de recursos. A essas coisas, Paulo está dizendo que elas são mínimas. Pode ter o valor que tenha na terra. A perspectiva de Paulo é que quando comparadas ao que Cristo fez por nós, ou seja, se eu comparo, por exemplo, um patrimônio que eu tenha de 10 milhões de reais, não tenho não, irmãos, orem por mim, brincadeira. Mas vamos supor um patrimônio que eu tenho de 10 milhões de reais, quando eu comparo a Cristo morto por mim, 10 milhões não valem nada. Ele está colocando as coisas em perspectiva. Ele não está dizendo que a nossa causa não tem valor, mas diante da causa de Cristo, todas as causas que temos aqui na terra, elas são como nada. São até vergonhosas, da gente se deter tanto diante delas, da gente querer tanto bem a elas,
de elas começarem a dominar o nosso coração em detrimento de Cristo. Por isso, me parece, Paulo está colocando a causa, não de um irmão para com o outro, mas uma causa de fé. Ou melhor, uma causa de vida cristã. Muito maior do que o problema do ressentimento, da briga, ou das perdas que podem acontecer, é o problema da vida cristã. Como é que você se diz cristão e você simplesmente, por causa de algum patrimônio que não tem valor nenhum diante do céu, que não tem valor nenhum diante da cruz, diante do que Cristo fez, como é que você vai às últimas consequências? Porque diante de um tribunal as pessoas difamam umas às outras, as pessoas muitas vezes vão até as últimas consequências e fazem um mal contra o outro. Como é que vocês fazem isso? Esse é o ponto, irmãos. Uma vez esclarecido que ele está falando, não é o lugar do litígio lá fora. E depois ele está falando, são causas materiais, causas pequenas, segundo a percepção de Paulo. Então ele coloca para nós uma esfera, um discernimento. Por favor, dê uma olhada. Ele diz aqui no versículo 2, vocês não sabiam que nós, chamados santos, por causa da salvação, nós vamos julgar o mundo? E depois ele vai ainda além. No versículo 3 ele diz, vocês não sabem que a gente vai julgar os próprios anjos? Deixe-me entender isso com você. O que Paulo está dizendo é que Jesus, que é o reto juiz, que lá na cruz julgou a humanidade, tanto para a salvação dos que creem, como para a perdição eterna dos que não creem, Jesus nos colocou na posição de co-herdeiro com Ele, nos colocou na mesma posição dele para julgarmos a terra. Como é que nós que vamos julgar a terra, estamos submetendo a causa terrena para pessoas que não conhecem a Deus? Esse é o argumento. Mas depois ele avança e fala assim, como é que nós que vamos julgar os anjos? E a perspectiva aqui, um dos pais da igreja fala, quando fala anjos, está falando de sacerdotes, de homens como pastores. Mas então Calvino fala, indo para além dessa perspectiva, porque é uma perspectiva mais restrita, na verdade nós havemos de julgar também os próprios demônios. Nós iremos julgar os demônios, que são anjos caídos, que são seres maiores do que nós. São seres eternos e, no entanto, será dado a nós a prerrogativa de juízo deles. Como é que nós não temos entre nós ninguém que consiga finalmente dar uma palavra de sabedoria e estabelecer um juízo a respeito de uma causa que tenha entre nós? Eu sei, irmão, esse assunto não é fácil. Esse é um assunto muito difícil. E alguém pode brincar e falar assim, é porque não é na sua pele, porque se fosse na sua pele você estaria aí gritando. Eu sei disso. E posso lhe dizer que ao longo dessa jornada pastoral, muitas vezes perdi e sofri dano e fui desmerecido e perdi até recursos financeiros. E não foi pouco, pelo menos dentro da minha realidade. Eu estou falando para você, mas na minha situação já aconteceu. E só estou falando aqui para que você entenda que isso não é coisa de pastor, isso é coisa de crente. Paulo está falando isso não é para super espirituais, mas está falando para quem é crente, para quem é servo do Senhor. Será que a gente não tem ninguém entre nós que seja sábio para, de repente, trazer uma luz, trazer um juízo, trazer um discernimento para isso? Como é que a gente pode amadurecer então essas demandas relacionais? Se eu e você somos crentes e estamos com um problema, um perrengue entre a gente e outra pessoa que é crente também, mesmo que não seja da mesma igreja, mas é crente também, como é que a gente resolve isso? Quais são os conselhos de Paulo para a gente resolver isso? Então ele faz primeiro uma pergunta,
depois ele faz uma afirmação que eu transformei numa pergunta. Versículo 7 ele diz: por que não sofreis antes a injustiça? Ele ainda fala no versículo 7, por que vocês não sofrem o dano? Será que essa é uma possibilidade? Será que é possível para nós pegarmos nossas causas e dentro de nós a transformarmos numa coisa menor do que o sacrifício de Cristo por nós, ao ponto da gente ter tanto amor pela cruz e por Jesus, que a gente possa pegar a nossa causa e falar assim: eu posso sofrer o prejuízo, eu posso sofrer a injustiça. Ou seja, o justo seria o receber, o justo seria o ganhar, mas eu posso sair perdendo. Esse é o primeiro ponto. Quer amadurecer na fé? Você quer mesmo amadurecer na fé? Está aqui um ponto que poderia ser um ponto de clareza para as nossas brigas familiares, marido e esposa. Agora imagina, todos dois com a mesma disposição de sair perdendo, o marido e a esposa. Na hora que eles entrassem no impasse, todos os dois diriam: eu posso abrir mão, eu posso perder. Isso eu estou falando em paz, irmão. Eu não estou falando de fazer isso só de fachada e ficar com o coração todo embrutecido e todo maldizente, não. Eu estou falando de verdade, ou seja, eu posso. Imagina isso entre irmãos de sangue que são crentes. Será que é possível? Será que é possível isso quando a gente está pensando em patrimônios que são grandes? Às vezes, né, um desses senhores que tem riqueza e tal, morre. Então os filhos, muitas vezes, são crentes e se embatem, e disputam, e não conseguem, não só entrar em acordo, mas não conseguem abrir mão. Abrir mão. Uma proposta de Paulo, vou dizer assim, uma proposta do Espírito. Você que nessa sociedade tem aprendido o tempo todo sobre os seus direitos, está aqui uma perspectiva, no mínimo, inovadora, para não dizer desafiadora, uma postura nova para a alma. Por que você não sofre o dano? Por que não sofre a injustiça? Versículo 8, eu transformei numa pergunta. Uma pergunta aqui agora é do outro lado. Um lado é você dizer: eu posso sofrer o prejuízo. Agora, o lado daquele que oprime, do irmão que está cheio de razão e então oprime o outro. Ou mesmo sem razão, mas simplesmente quer porque quer o que nem dele é, mas quer porque quer. Ele pergunta: por que é que vocês fazem isso? Fazem a injustiça. Vocês fazem o dano no outro. Por quê? Que motivo é esse que faz você se envolver de tal maneira que você diz: então, meu irmão é que vai levar a injustiça, ele é que vai pagar, ele é quem vai. O que foi que aconteceu, irmão? Onde foi parar Cristo na sua vida? Se tem uma palavra que a Bíblia dá para nós, dizendo que faz parte do nosso caráter, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra manso, no original, significa aquele que abre mão do seu direito. Tem direito, mas abre mão. E é claro que alguém que vai até a injustiça, faz a injustiça, faz o dano com o irmão, certamente não é manso. Pelo contrário, parece que nesse processo que está se revelando, é que das duas uma, ou ainda não nasceu de novo, ainda é um ímpio, conquanto seja membro de alguma igreja, ou a segunda coisa é que é uma pessoa que
mesmo sendo crente, ainda é um menino na fé. É um neófito. É uma pessoa ainda sem experiência maior com Deus. Por isso está precisando crescer. Então aqui já está estabelecido, a meu ver, como Deus usa as nossas dificuldades relacionais. Deus mesmo aproveita esses problemas que a gente tem para ir forjando em nós o amadurecimento espiritual. A gente vai tendo dificuldade aqui e ali, perdas e danos e problemas, e à medida que a gente vai tendo essas coisas, Deus mesmo está forjando em nós o caráter de Cristo, a perfeição de Cristo, aquilo que Deus considera como sendo aceitável ao Senhor. A partir daqui, veja no versículo 9, ele vai e diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? É como se ele mudasse um pouquinho de perspectiva. Ele está falando, entre crentes, vocês não deveriam provocar injustiça com o outro, e por outro lado, vocês deveriam estar prontos até para sofrer o dano. Essa deveria ser a postura de vocês. Mas aí ele fala, é possível que haja injustos. E a palavra injusto aqui, ela tem um conceito. Veja o conceito da palavra injusto, está aqui, ó. Descreve alguém que viola ou violou a justiça. Revela alguém que é mau, malvado, pecaminoso. Ainda tem mais. É de alguém que negocia fraudulentamente com os outros. É um fraudulento. Aqui está o conceito. Ou seja, a perspectiva que Paulo vem aqui no versículo 9 levanta é: pode ser que seja um injusto mesmo, pode ser que seja uma pessoa que não é crente, diz-se crente, é membro da igreja, talvez seja pastor, talvez seja presbítero, talvez seja diácono, talvez seja alguém aqui que está até na frente de algum ministério, mas ainda não se converteu, ainda não tem o caráter de Cristo, ainda não é nova criatura, por isso ainda está desse jeito, se apegando com tanta força ao seu patrimônio, aos seus negócios, às suas próprias coisas, que termina sendo maldoso com o outro, injusto com o outro, termina batendo no outro. Versículo 9, ele fala: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aqui está a discriminação, quando ele fala sobre o que é isso. Que identidade é essa do injusto? A identidade deles é que eles são imorais, em algum grau, ou então eles são idólatras, em algum grau, ou então eles são adúlteros. A palavra adúlteros aqui literalmente significa impuro, naquele sentido que tanto faz ser uma pessoa casada que está mantendo relação fora do casamento, ou uma pessoa que ainda não casou, mas mantém uma relação sexual sem estar casado. É nesse sentido a palavra aqui. Então ele fala adúlteros, aí ele fala efeminados. Eu acho muito legal Paulo colocar efeminados e sodomitas nessa mesma lista. Que ele está colocando tudo em pé de igualdade. Pá! Ou seja, do mesmo jeito que uma pessoa fraudulenta no imposto, para Deus, dói tanto no coração dele quanto uma pessoa que é efeminada ou uma pessoa que é sodomita. Tem mais, ele fala ladrões, avarento, gente que ama o dinheiro, vive para o dinheiro. Eu não estou falando que é rico não, porque nem todo avarento é rico. Na verdade, a maioria nem rico é. O que eu estou falando é de gente que vive para isso. Vocês podem amar a riqueza e amar a Deus? Não. Porque vocês vão se devotar a um e aborrecer a outro, ou então vão se devotar a outra e aborrecer a uma. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Essa é a palavra de Jesus. Avarentos, aí ele fala bêbados, que é a mesma palavra que ele usou antes, os beberrões. Mas uma vez não são as pessoas que são alcoólatras, quer dizer, elas também estão incluídas nesses beberrões.
Mas os beberrões aqui são pessoas que socialmente elas não conseguem sentir alegria se não tiver alguma bebida alcoólica. Ou seja, são pessoas que, por exemplo, vão para uma convivência amistosa na casa de um familiar. A primeira coisa que ela pensa é: vou levar um vinho, ou então vou levar uma cervejinha. Por quê? Porque não tem sentido esse negócio de se reunir se não tiver álcool. Esse é o beberrão. Não necessariamente ele fica embriagado, e não necessariamente é um alcoólatra, ou seja, não necessariamente é uma pessoa que beba todo dia, mas é uma pessoa que só enxerga a vida, só enxerga os relacionamentos, a vida, assim, essa vida social com álcool. Aí vai ter um casamento, não, tem que botar um álcool. Vai ter um aniversário de 15 anos, não, tem que botar álcool. Mas vai ter, sei lá, o aniversário da boneca. Não, mas bota um álcoolzinho ali. Vai ter o cachorrinho fazendo, sei lá. Então bota também um álcoolzinho, porque dá o grau. É isso, os bêbados. Maldizentes. Duas expressões sobre maldizentes. Maldizente é uma pessoa que é queixosa. Queixosa. Sabe aquela pessoa que o tempo todo sempre está achando ruim? Sempre fala mal? Sempre está... Ah, não, isso não presta, isso não presta, isso não... Olha, pode ser do jeito que for, mas sempre não presta, sempre está alguma coisa ruim. Aquilo que a Bíblia chama de mulher rixosa, mas também tem homem rixoso, né? Ou seja, pessoas que o tempo todo falam mal. Mas o maldizente também é gente que se indispõe, especialmente se indispõe com autoridade. Fala mal. Mas não só contra a autoridade, fala mal do vizinho, fala mal do amigo, fala mal de todo mundo. Maldizente, fala mal. Não vão entrar no céu. Alguém que é maldizente, vive falando mal, vive queixoso, está revelando que identidade a pessoa tem. E a identidade dessa pessoa é de uma pessoa que não é salva. Impressionante, irmão. Pode estar na igreja, pode ser pastor, mas se vive maldizendo, não é crente, vai para o inferno. Vai para o inferno de paletó e tudo. Vai. Fala maldizentes, depois ele fala roubadores. Você vê que já tem ladrões. Então por que roubadores? Roubadores aqui são aqueles que encontram meios de burlar a lei. Encontram meios de fazer uma sentença falsa, de arranjar um jeitinho para poder se dar bem. São roubadores. No comércio, em alguma coisa da justiça, em algum processo, arranjam um jeito de se dar bem. São os roubadores. Talvez no Brasil seriam todos aqueles que usam daquilo que a gente chama jeitinho brasileiro, são roubadores. Ou seja, para se dar bem, vale até gol de mão. Para se dar bem, é Maradona nada, né? Vale até gol de mão, ou seja, você não tem escrúpulo. Está revelando que identidade é a sua, a identidade de um injusto. De repente, Paulo entra nisso e está falando, esses, é natural mesmo que estando na igreja, mesmo que se digam crente, é natural que terminem brigando demais. Cheios de ofensa, cheios de artimanha, gente que é cheia de coisa, parece que vive com um demônio amarrado nela. Causam mal, claro que causam mal. Mas aí eu vejo o versículo 11 que é que ele diz: vocês foram assim, de um jeito ou de outro, vocês, todos nós, fazemos parte dessa lista. Se a gente não foi ali, sei lá, um imoral, a gente foi um idólatra. Se a gente não foi um idólatra, a gente foi um impuro. Se a gente não foi um impuro, talvez foi um efeminado, foi um sodomita, ou foi um ladrão, ou foi um avarento. Ou seja, essas coisas faziam parte da nossa identidade quando a gente não tinha Cristo, quando a gente não estava salvo. Então era hábito da gente, era o vício da gente, era a maneira comum da gente se relacionar com o outro. A gente se relacionava com o outro a partir da nossa identidade. E a nossa identidade corrompida era a identidade de um injusto. É por isso que a gente, fazia. Não, eu amo minha mulher, mas eu adultero. Porque todo homem é assim, não é, irmão? Não é assim? É assim que o mundo discursa.
E assim que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, diz que é crente, mas pensa igual ao mundo, porque a sua identidade é a identidade do mundo. Fala assim, se eu não der um jeitinho, se eu não burlar um imposto, eu não vou sobreviver no Brasil. Todo mundo faz isso, todo mundo. Olha, não tem um que não faça. Aí a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque na alma dela, ela ainda é um roubador. Mesmo que se diga crente. Rapaz, eu nasci na igreja. Não sabe não, pastor? Eu nasci eu fui batizado, eu não tinha nem um dia. Tudo bem, irmão, pela tua história toda. Mas se é assim que você vive, o que está revelando é que você foi assim. E que você ainda é assim. Por isso você não é salvo. Mas aí ele fala, mas vocês foram santificados. Isso aqui é bonito. E isso aqui é massa. Vocês foram santificados, vocês foram justificados, vocês foram lavados pelo Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja só, o que Paulo está falando é o motivo por que a gente consegue resolver nossos problemas relacionais. Sabe qual é o motivo? O motivo é porque nós fomos recriados. Nós não somos como o do mundo, que é injusto, mas nós somos agora lavados. Nós somos comprados, nós somos santificados, nós somos justificados, ou seja, foi feita uma mudança, que não foi uma mudança de comportamento, foi feita uma mudança de natureza. Você era daquele jeito, mas agora você não é mais. Agora você é a imagem de Cristo. Agora quem habita em você é o próprio Deus. Agora você vive com Deus e vive para Deus, porque a vida que você vive na carne agora é a vida que vem de Cristo e opera em você pela fé. Você é uma nova criatura. Se é nova criatura, então a grande questão não é se eu perco, se eu não perco. A grande questão não é se meu patrimônio eu tenho que garantir. Não é essa a grande questão, é honrar a Cristo. Essa é a grande questão. A partir daí, Paulo então entra numa nova esfera. Veja aí o versículo 12 o que ele diz. Ele diz literalmente o que está aqui no slide. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então me parece que Paulo está não tratando sobre o certo e o errado, mas ele está tratando sobre o domínio que domina o nosso coração. O que é que domina o nosso coração? O que é que enche a nossa vida de valor? O que é que faz a gente querer o dia de amanhã, querer viver, brilhar os olhos? É dinheiro? É status? É patrimônio? É recursos? É família? Ou o que enche a nossa alma, o que domina o nosso ser é a vida de Cristo? O que é? Porque o que ele está dizendo é, se for por uma questão de pode ou não pode, você está livre para tudo. Entretanto, você tem uma coisa superior a essa questão moral de pode ou não pode, a essa questão ética de pode ou não pode. Você tem uma nova vida. E é por isso que muitas coisas que para todo mundo é lícito, para você é inconveniente. Porque não faz parte da sua natureza. É por isso que para muita gente é lícito, mas para você simplesmente você não se sujeita, porque não lhe domina mais. É assim que se começa a resolver, porque se resolve pela nova natureza, não se resolve por um processo mental, de eu dizer, eu vou fazer, eu tenho que fazer, não, se resolve por causa da nova natureza em Cristo, que você chega e diz, eu não sou mais isso, eu era uma pessoa que brigava, eu era briguento, eu era maldizente, eu era um roubador, eu oprimia pessoas, eu ia para litígio, eu brigava até esmurrar alguém, eu queria o meu direito, mas eu não sou mais assim. Agora eu sou manso. Agora eu sou nova criatura. É por isso que para todo mundo é lícito, mas para você é uma questão que não está na sua natureza. Não é a igreja. Não é a lei dos crentes, sabe? Que lá no interior fala assim, a lei dos crentes, não pode. Não é, não. Não tem nada a ver com isso, irmão. Mas tem a ver com quem você é. Tem a ver com os hábitos próprios de quem você é. Você nasceu de Deus. Você foi feito um novo ser.
Então não é mais natural para você a vida que você tinha antes. Talvez você teve hábitos que você aprendeu, conviveu com eles, e esses hábitos, vez por outra, querem voltar, mas não fazem parte mais da sua natureza nova, porque você foi refeito em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele vai discorrer a respeito disso. E a grande questão é a questão da nova identidade. E a vida da nova identidade, preste bem atenção, irmão, porque a vida da nova identidade não é uma vida de esforço, mas é uma vida de fé. Não é eu tentando, me esforçando, me aborrecendo, ficando todo trincado. Aí fala assim, tá bom, eu perco, eu abro mão, tudo bem, mas também eu não piso mais lá. Tá bom, eu abro mão, mas também não quero mais conversa. Não, não é você todo trincado, todo aborrecido, todo cheio de desdém. Não tem nada a ver com a nova criação. Mas é uma questão de fé. Não é você esforçando para poder conseguir, mas você crendo naquilo que Deus fez você ser. Se Deus fez você um santo, é santo que você é. Se Deus fez você um justo, é justo que você é. Se Deus fez você uma nova criatura, então agora as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia! Ou não? É a questão da nova identidade. Sendo assim, versículo 3, veja o que ele diz sobre a nova identidade. Versículo 13, ele diz, o seu corpo é para o Senhor. Versículo 14, ele diz, Deus nos ressuscitará pelo seu poder, ou seja, até seu corpo, até o seu corpo mortal, esse aqui será tomado pela realidade dessa nova vida. Como Cristo foi ressuscitado, você será ressuscitado com Ele, aleluia! Não vai perder um fio de cabelo, irmão, não vai perder absolutamente nada, porque até o seu corpo, que é mortal, será revestido de incorruptibilidade. Versículo 15, o corpo de vocês é membro, participa do corpo de Cristo. Individualmente você é membro do corpo de Cristo. Então esse seu irmão que fez mal a você, que danificou você, ele faz parte do mesmo corpo que você. Versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Deus. Ou seja, existe uma afinidade intrínseca na nova natureza. Seu espírito é um espírito com Deus. É um cordão umbilical espiritual, irmão. Você está ligado, por natureza você está ligado a Deus. É um só espírito, o seu e de Deus. Agora imagina Deus dizendo, ah não, comigo é assim, feio, vai levar. Imagina. Versículo 19. O corpo que você tem é santuário do Espírito Santo, você crê nisso? Aí as pessoas usam isso falando assim, se é corpo do Espírito, se é templo do Espírito Santo, santuário, então eu preciso me cuidar, eu não devo ficar gordo, eu devo fazer exercício, uma alimentação natural, uma alimentação balanceada, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Quer fazer? Faça, irmão. Faça. E eu não estou dizendo que está errado não, só que não é isso que Paulo está falando não. Paulo está dizendo que você é corpo, templo, santuário do Espírito Santo, por isso não pratique imoralidade, não pratique injustiça, não pratique impureza, porque você é templo do Espírito Santo, você é de uma nova criação, você é de uma nova natureza, então não faça mais as coisas que antes você fazia. A aplicação de Paulo não tem a ver com você fazer regime, dieta, exercício. Pode fazer, é saudável, ajuda, bênção, tudo bem, faz. Mas não é disso que ele está falando. O que ele está falando é se essa realidade aconteceu em você, se Deus de fato selou você e tomou como sendo sua propriedade, e agora foi recriado em Cristo Jesus, então sua relação intrínseca é com Deus. Agora o seu corpo é justamente onde Deus se move na terra. Ou seja, quando você está no trabalho, Deus está no trabalho usando o seu corpo. Quando você está no trânsito, é Deus usando o seu corpo no trânsito de Recife.
Quando você está brigando com o irmão, é Deus no seu corpo. É por isso que ele está dizendo, é uma nova realidade para mim, para você. Discirna essa nova realidade. Discirna que você é corpo de Cristo e não dá mais para viver com a mente e com os hábitos que você tinha quando você era injusto, impuro, indigno, infiel. Agora, vocês são corpo, santuário do Espírito Santo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ora, é claro que Paulo está usando aqui a questão do adultério, e é claro que ele está tratando esse assunto desde o capítulo 5, mas ele entrou por uma nova vertente, e ele está falando assim, é um problema grave quando as pessoas estão dentro da igreja e estão vivendo uma vida impura, é um problema grave, porque isso não vem de Deus, e isso de alguma maneira manifesta que a pessoa não nasceu de novo. Mas também é um problema grave quando as pessoas estão dentro da igreja e elas têm malquerência uma com a outra, e elas estão brigando, e a rivalidade chega para o lado de fora. Mas também e ele está dizendo, vocês são o templo do Espírito Santo, então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, com a vida, com a história, com a postura, porque não sofre o dano. Ou então, por que você pisa, oprime o outro? Por quê? Se você é nova criatura. Eu acho tão extraordinária a Bíblia fazer isso com a gente. Ou seja, em vez da Bíblia chegar e colocar um manual de postura ética, e chegar e falar, você tem que fazer assim, 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 você não pode fazer assim, não pode assim, não pode assim. Em vez de ser esse manual, a Bíblia vem e fala para nós sobre os efeitos da obra de Cristo, a fim de que a gente glorifique a Deus, a fim de que a gente seja refém da graça, a fim de que a gente possa dizer para Deus, Senhor, só ao Senhor toda a glória, o Senhor merece. A fim de que a gente reverencie Ele, a fim de que a gente o adore, a fim de que a gente o busque, a fim de que a gente o ame de verdade. Ou seja, a Bíblia, em vez de dizer para mim, não pode, ou então você tem que fazer, Ele nem usa o tem que, nem diz não pode, Ele simplesmente diz, você é de Deus, agora a sua vida é outra, agora você é a nova criatura, viva a vida de Deus em plenitude e desfrute dEle para sempre. Goze e desfrute de Deus, porque você tem esse privilégio. Eu fico pensando, algumas vezes isso foi muito bom para mim, e foi meu consolo, quando tive que abrir mão, quando tive que perder, quando fui difamado, quando tive que perder alguma causa, alguma situação. Então eu pensava, Ele está dizendo para mim, que eu vou herdar a terra, os mansos herdarão a terra. Então eu abro mão de 1 hectare, e Deus está dizendo para mim que eu vou ter o mundo todo. O que é que você acha? Quem está ganhando? O cara que rouba de mim 1 hectare, ou eu que estou ganhando a terra toda? Mas eu aceito isso pela fé, porque aqui eu não vou ter patrimônio. Não estou dizendo que é pecado quem tem, mas o que eu estou dizendo é que faz parte da nossa nova natureza a gente não ser apegado a isso, porque a gente está apegado a uma coisa muito maior, a gente está dentro de uma realidade muito maior. A vida de Deus encheu a gente, e por causa dessa vida a gente está leve, a gente não está mais queixoso, a gente não está mais nos velhos hábitos, a gente não está mais injusto. Por causa dessa vida, a gente celebra. Até a perda, a gente celebra. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Grande é o vosso galardão. Glória a Deus, porque está na promessa, faz parte do processo.
Estando aqui na terra como um santo de Deus, sofrerei injustiça. Estando aqui na terra como um santo de Deus, eu perderei causas. Estando aqui na terra como homem de Deus, eu abrirei mão de processos para que o nome dele seja glorificado em mim, para que o corpo que eu tenho seja para a honra dele, para que minhas expressões faciais, minha expressão de físico, glorifique o nome dele. Então de que é que adianta eu estar todo sarado, só comendo fibra e vegetal, e estou brigando na justiça contra o meu irmão? Deus não está sendo glorificado no meu corpo. O só haver demanda entre vós já é completo fracasso, já é um horror. Como é que pode? Me parece então que Paulo, advertindo a igreja, mais do que simplesmente condenar, chama a igreja para uma nova realidade, para a realidade que Cristo fez ela ser e ela viver. Como é que você vai resolver essas coisas, irmãos? Como é que vocês vão resolver essas coisas? Como? Uma experiência que eu tive bastante tempo atrás. Um rapaz que ainda nem pastor era seminarista. Estava querendo muito ocupar o meu lugar no pastorado. E ele começou a fazer uma política dentro da igreja, porque tinha pessoas influentes, não era aqui nas graças não. E começou a haver umas manobras. E eu fiquei sabendo, depois das manobras, de reuniões, de jantares e de almoços, que era para tirar o meu cargo para que ele ocupasse, ele passou a difamar. E começou a falar de mim em vários níveis dentro da igreja. E começou a levantar motins, grupos, para poder se opor a qualquer coisa que eu falasse ou fizesse. E aquilo doeu muito, era muito novinho, meu coração ficou bem danificado. E quando eu pensava naquele irmão, eu falava assim para mim mesmo, eu queria era que ele morresse. Eu queria que Deus matasse ele. Esse processo foi um processo que durou mais ou menos ali uns 9 meses. Uma gravidez. E nesse processo, lembro de várias vezes orando a Deus, falando assim, Senhor, qual é o caminho? Qual é o caminho? E Deus me apresentou esse caminho que eu estou falando com vocês. Eu cheguei para o pastor titular, eu era pastor auxiliar, cheguei para o pastor titular e falei assim, pastor, eu queria colocar meu cargo à sua disposição e dizer para o Senhor, eu acho que talvez eu não esteja fazendo bem mais para a igreja, talvez eu precise sair, eu queria deixar sob os seus cuidados isso. Aquele foi o meu remédio. Tomar aquela atitude foi o meu remédio. O pastor disse, não, eu não quero não. Eu quero que você continue. A partir dali eu só tinha uma nova coisa para fazer. Era pedir a Deus que me trouxesse perdão. E eu pedi muito a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar esse irmão, porque eu não estou conseguindo. Minha vontade é que ele morra. Me ajuda, Senhor, a perdoar, porque a minha vontade é que ele morra. E num determinado dia, que eu já falei aqui, inclusive, enquanto eu tomava banho, veio assim claramente no meu coração, Jesus Cristo crucificado por mim, pagando pelas minhas injustiças e pelos meus pecados. E eu chorei abundantemente a graça de Cristo derramada sobre mim. E o meu coração tirou aquele peso. E eu falei, está livre, meu irmão está livre.
eu não tenho mais raiva, eu não quero mais que ele morra, eu quero que o Senhor cuide dele. O perdão chegou. Eu não conseguia perdoar, mas o perdão chegou. E o perdão chegou foi enquanto eu falava com Deus e pedia a Ele que fizesse alguma coisa. Quero chamar você, irmão, para repensar ou para pensar os seus litígios, as suas brigas, as suas arestas, malquerência, difamação, calúnia, impasses. Repense. Repense. Será que não tem uma pessoa que seja sábia entre nós que possa ajudar? Será que você não pode tomar a decisão de eu perco? Ou por outro lado, será que você não pode tomar a decisão de eu não vou pisar mais, eu não vou mais passar por cima, eu vou tomar uma nova postura no meu coração? Será que é possível? É possível. Isso é discernir o corpo de Cristo. Porque enquanto tanta gente fala mal da igreja, e tem muita gente falando mal, não estou falando nem mal da igreja das graças, é falando mal da igreja no sentido geral. Enquanto tem muita gente falando mal da igreja, no sentido mais geral, Cristo morreu para fazer isso acontecer, para fazer a igreja existir. Cristo ama a igreja e entregou sua vida por ela. E Jesus Cristo um dia vai voltar para tomar a sua igreja para si mesmo, para viver em núpcias, em deleite e prazer. Então é por causa dele e não por causa de nós. É para ele e não para nós. Será possível? É possível. Vamos orar, irmãos. O pessoal do louvor puder vir para cá. Vamos orar. Quero te agradecer, Deus, pela palavra que inspira, porque fala sobre quem somos, mas nos desafia, porque envolve a gente tomar uma atitude diferente do que o mundo fala e do que queremos. Por isso, Senhor, eu peço por mim, me dá essa graça, mas eu peço também pelos meus irmãos, dá a eles também essa graça. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da injustiça. Senhor, se a gente de alguma maneira ainda está brigando no nosso coração, faz a gente conhecer melhor o Teu amor. Faz a gente se deleitar um pouco mais nas virtudes que vieram para nós e tomaram conta de nós. Faz a gente ter o sabor da vida eterna que o Senhor disse que a gente recebeu. Faz a gente se alegrar nela, Senhor. Por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos